Comunidade Católica Shalom, revisão geral física Enem 2017. Inicialmente gostaria que você, bendizendo ao nosso Deus, fizesse a nossa oração para nos iluminar nesse nosso aulão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom dia a você. Esse nosso aulão de revisão para o Enem 2017 é realizado pela Comunidade Católica Shalom, Missão Natal, junto com o Ministério Universitário e o projeto Juventude para Jesus. Vamos iniciar. A nossa revisão, você pode baixar o link, a lista no Word, solicitando através do meu e-mail, engenheirocalo@gmail.com, ou mesmo solicitando através do WhatsApp. Eu gostaria que você anotasse 84999536704. Todas as questões que iremos resolver agora, ela vai estar nessa lista do Word, então você, com essa lista, você pode acompanhar, fazer a sua revisão. Peço uma outra coisa muito importante. Tudo que eu disser, eu gostaria que você anotasse. Vai ser uma revisão longa, no entanto, você tem que ir pausando a cada informação importante, porque qualquer detalhezinho pode ser decisivo para a sua grande vitória nesse Enem. Ok? Então vamos começar. A primeira questão nós vamos trabalhar sobre cinemática. É a física que é dada lá no primeiro ano. Vamos acompanhar comigo. A cidade de João Câmara, a 80 km de Natal, no Rio Grande do Norte, tem sido o epicentro, ou seja, o ponto da superfície terrestre atingido em primeiro lugar e com mais intensidade pelas ondas sísmicas de alguns terremotos ocorridos nesse estado. O Departamento de Física da UFRN tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área de sismologia, utilizando um sismógrafo instalado nas suas dependências para a detectação de terremotos. Num terremoto, em geral, duas ondas, denominadas de primária e secundária, percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Admita que as informações contidas no gráfico adiante são referentes a um dos terremotos ocorridos no Rio Grande do Norte. Considere ainda que a origem dos eixos da figura é coincidente com a posição da cidade de João Câmara. Esse é o gráfico que foi dado a você, tá? Então vamos identificar o gráfico. O que significa o eixo vertical? Está aqui, distância. E o eixo horizontal está significando tempo. A cidade de João Câmara foi adotada na origem das coordenadas, onde ocorreu o epicentro do terremoto, e a cidade de Natal está a uma distância de 80 km de João Câmara. A onda P é registrada, o seu gráfico da distância em função do tempo, dessa forma. E a onda S, que é a onda secundária, dessa outra forma. E aí, dados referentes às ondas P e S, associados a um terremoto ocorrido no Rio Grande do Norte. Aí está a cidade de João Câmara, a 80 km de Natal, para se localizar no mapa. Diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida, grife isso, mais rápida, e a diferença de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da UFRN em Natal, grife isso também, correspondem respectivamente. Então, qual é a pergunta da questão? Qual é a onda mais rápida? São duas ondas, a primária e a secundária. E a outra pergunta, qual é a diferença de tempo entre essas duas ondas? Como é que nós vamos resolver essa questão? O primeiro ponto importante é você observar o seguinte: a cidade de João Câmara está no zero. Então vamos procurar a cidade de Natal, que é onde está chegando o terremoto. Então vá até chegar na onda P, que é a onda primária, que ela está aqui na linha do 80. A cidade de Natal, 80 km, quando você baixar aqui no gráfico o tempo, dá 16. Ou seja, ligando 80 km que é Natal com o tempo que a onda registrou, dá 16 segundos. Então, conclusão, a onda P gastou 16 segundos para sair de João Câmara e chegar em Natal. E a onda S, que é a onda secundária, vai gastar quanto tempo? Para sair de João Câmara até chegar em Natal, vamos aqui Natal 80, linha azul agora, me dá o tempo de 24 segundos. Então a onda que chegou primeiro, no 80, foi a onda primária, que gastou 16 segundos. E a onda que chegou depois foi a onda secundária, que gastou 24 segundos. Então qual é a pergunta? Qual é a onda mais rápida? A onda primária. Gastou 16 segundos. E qual é a segunda pergunta? Qual a diferença de tempo entre a chegada das ondas? Se a secundária gastou 24 e a primária gastou 16, a diferença é 24 menos 16. Portanto, a onda mais rápida é a P, que é a primária, e a diferença de tempo é 8 segundos. Então,
questão que envolve análise gráfica. Lembre, num gráfico, para você localizar um ponto, você liga a linha horizontal com a linha vertical. O encontro define o ponto. Tá ok? Tranquilo? Primeira questão? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Tá ok? Vamos então à nossa segunda questão. Uma questão belíssima. Tá? Fala agora do eletromagnetismo. A segunda questão diz o seguinte. A foto mostra uma lanterna sem pilhas, recentemente lançada no mercado. Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida. Informação importante. A energia cinética se transforma em energia elétrica. Para isso, ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Como o interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona. Ao agitá-la, o usuário faz um ímã cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da bobina faz aparecer nela uma corrente induzida, que percorre e acende a lâmpada. Esse é o exemplozinho aí da lanterna que tem aí no comércio para vender. O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são, respectivamente. Nós estamos falando de uma das leis mais importantes da física lá no início do século XIX, com um cara chamado Faraday, que é exatamente a lei de Faraday. O que essa lei diz? Vem comigo. Quando o ímã se movimenta no interior da lanterna, ocorre variação do fluxo magnético no interior da bobina. Quando o ímã se aproxima, esse fluxo aumenta. E quando o ímã se afasta, o fluxo diminui. Esta variação do fluxo magnético, em um certo intervalo de tempo, origina uma força eletromotriz e, por conseguinte, uma corrente elétrica. Ah, professor, não entendi nada. Calma. O movimento de um ímã perto de um circuito elétrico faz com que surja uma corrente elétrica. Na realidade, uma força eletromotriz, que é quem vai originar a corrente elétrica. Quando o ímã se aproxima, mais campo magnético entra dentro do circuito, aumentando o fluxo, a quantidade de linhas, pense assim. Ímã se aproximando, mais fluxo, mais quantidade de linhas. Ímã se afastando, menos fluxo, menos quantidade de linhas. É essa variação da quantidade de linhas, que a gente chama de o fluxo magnético, que origina a corrente elétrica que está aparecendo na lanterna. Ok? Eu vou mostrar esquematicamente para você. Ó. Quando o ímã se aproxima aqui do circuito, tá vendo? Ó, que está lá na lanterna, você tem uma corrente elétrica. E da mesma forma, quando o ímã se afasta, você tem uma outra corrente elétrica. Qual é o detalhe? Quando se aproxima, a corrente tem um sentido. Quando se afasta, a corrente tem outro sentido. Isso é determinado por uma lei complementar a Faraday, a lei de Lenz. O que é que ela diz? O sentido da corrente induzida se opõe às causas que a originaram, ou seja, a variação do fluxo. Então a lei de Lenz diz o seguinte: quando esse fluxo, pela lei de Faraday, varia, quando ele aumenta, a corrente tem um sentido. E quando ele afasta, a corrente tem outro sentido. Anote uma coisa para mim. Ó. Qual é o polo que está se aproximando do circuito na figura da esquerda? Atenção, polo norte. Então, o circuito vai criar um polo que se opõe. A história é se opor, ok? Quando o norte se aproxima, eu tenho que criar um polo se opondo, que é um polo norte. E aí, anote, polo norte anti-horário. Ei, anote isso aí. Toda vida que num circuito aparecer um polo norte é porque a corrente tem que ser anti-horário. Então a corrente é anti-horário. E quando o ímã está se afastando, ó, qual é o polo que está se afastando? Norte. Aí qual é o polo que atrai o norte? Sul. Mais uma vez, é a oposição. Ímã se afastando, eu preciso criar um polo que aproxime. Lei de Lenz. Então qual é o polo que é criado no circuito? Sul. E aí a corrente vai ter que sentido? Horário. Então, olha como é interessante. Quando o ímã se aproxima, a corrente tem um sentido, anti-horário. Quando o ímã se afasta, a corrente tem outro sentido, que é horário. Então, pense comigo. A variação do fluxo originou uma corrente. Só que essa corrente, ela é alternada. Ah, olha o detalhe, porque quando eu agito a lanterna, ao aproximar a corrente tem um sentido, e ao afastar a corrente tem outro sentido. Então, como é o nome desse princípio físico? Indução. Eita, anote aí. Lei de Faraday. Indução. Porque ele induz a formação de uma corrente. Então, analisando os dois aspectos, que é a indução, que é criada pelo movimento de aproximação ou afastamento, e o sentido dessa corrente alternando, a gente fica como alternativa correta qual? Indução eletromagnética, que tem a ver com a variação do fluxo no circuito, e a corrente alternada, que ora tem um sentido quando se aproxima,
ora tem outro sentido quando se afasta. Princípio importantíssimo, ok? Terceira questão. No recipiente de aerosol, a alta pressão interna mantém parte do conteúdo no estado líquido, em temperatura ambiente. Ao ser expelido para o meio externo, que está a pressão atmosférica, esse líquido passa rapidamente para o estado gasoso. Quando se usa um desodorante do tipo aerosol, o jato de fluido que sai do recipiente está a uma temperatura menor que a do fluido que ficou dentro do recipiente. Isso acontece porque há uma diminuição da energia interna do fluido expelido devido ao trabalho realizado pela expansão do mesmo. Pode-se concluir, portanto, que essa expansão é aproximadamente, questão de termodinâmica, questão com uma possibilidade muito alta de estar aparecendo aí no Enem. Então deixa eu só te falar 3 aspectos importantes que eu gostaria que você anotasse aí. Energia interna tem a ver com temperatura. Trabalho tem a ver com volume. E a questão usou uma palavra que é mágica para essa questão. Rapidamente. Então anote aí. Rapidamente significa transformações adiabáticas que não trocam calor com o meio externo. Olha o raciocínio. Como é muito rápida, não dá tempo de sentir a troca de calor com o meio externo. Não existe calor trocado com o meio externo. Então a pergunta é, o que é que vai acontecer com a temperatura do líquido quando sai de dentro desse recipiente? Se você ainda não está entendendo o que eu estou falando, está aqui, essa situação. O recipiente é um aerosol, que é o perfume, e essa jovem fantástica, comemorando sua festa de debutante aí na sua grande vitória do Enem, ela recebe um jato do fluido frio, né? Ela está sentindo a sensação de frescor. Então a pergunta é a seguinte: por que é que quando o perfume sai, a temperatura dele diminui? Ou seja, sua energia interna diminui? Então, para a gente responder, primeiro você vai para a primeira lei da termodinâmica. Se você não sabe nada dessa lei, fique tranquilo, vem comigo. Ela diz que a variação da energia interna, que tem a ver com temperatura, lembra? É igual ao calor, que é zero, porque é rapidamente, adiabática, menos o trabalho. Tá? Então, aqui, adiabática, rapidamente não troca calor. Então, eu gostaria que você colocasse zero aqui no calor. Quando isso acontece, ele desapareceu, né? Então, ficou que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Aí eu pergunto a você, menos em matemática significa coisas contrárias. Se a energia interna tem a ver com temperatura e o trabalho tem a ver com volume, trabalho é dado pela letra W, lá do inglês work, né? Você vai pensar assim comigo. Volume, trabalho é a ver com volume. Quando o perfume expande, meu querido, você tem trabalho positivo. Volume aumentando, trabalho positivo, porque trabalho tem a ver com volume. Então, quando o volume aumenta, quer dizer, o perfume, quando sai de dentro do aerosol, ele expande. Então, o trabalho dele é positivo. Aí eu pergunto a você, menos uma coisa positiva, menos com mais, menos. Então, quer dizer que a temperatura, o que? Diminui. Não esqueça. Quando um sistema expande adiabaticamente, ou seja, rapidamente, não troca calor, as coisas dentro esfriam. Então vamos lá. Expandiu, esfriou. E aí eu pergunto a você, e se comprimir? Bomba de encher pneu de bicicleta. Aí vai esquentar, tá? Então nunca esqueça. A diminuição de temperatura da energia interna ocorre devido ao trabalho realizado. Ok? Transformações adiabáticas. Perfeito? Por isso que a alternativa correta é a letra A. E aí, existe um projeto bem antigo de gelar, olha só, rapidamente alguns líquidos contidos em latas. Então, para isso acontecer, pense comigo. Lata que gela sozinha. A lata surgiu de um coreano e a ideia é a seguinte. Existe uma serpentina, que é tipo um gás contido dentro de um arame aqui dentro de uma lata, que assim que você abre a lata, o gás que está aqui, gás carbônico, expande rapidamente. Então pense comigo, o cara botou dentro de uma lata uma serpentina, tipo um circuitozinho, né? Onde existe gás carbônico. Então quando essa lata abre, o gás carbônico expande rapidamente. Aí eu pergunto a você, expansão rápida do gás carbônico ocorre esfriamento da lata, tá?
Pode ser que por aí você veja esse projeto aí desenvolvido, já imaginou uma latinha de refrigerante, você abre e em poucos segundos ela gela porque há um resfriamento devido ao trabalho realizado. Não esqueça, adiabática. Perfeito? Quarta questão, vamos entrar agora no mundo da eletrodinâmica. Questão muito interessante, vem comigo. O resistor de um chuveiro elétrico tem 3 pontos de contato, conforme indicado na figura. No ponto A está ligado um dos fios de alimentação elétrica. Dependendo da posição da chave, liga-se outro fio de alimentação a um dos outros pontos de contato. E assim se estabelece as ligações inverno ou verão. Para um chuveiro que tenha na placa a informação 220 volts, 3.220 watts, 2.420 watts, qual o valor aproximado da resistência em ohm, tá? OHM, isso aqui é o símbolo do OHM. Quando o chuveiro opera na posição inverno. Algumas coisas importantes, tá? Posição inverno significa dizer que você vai ter água quente, tá? Quando você bota o chuveiro na posição inverno, água quente. E quando você bota o chuveiro na posição verão, a água é morna, tá? Então vamos pensar assim comigo. Por que será que tem 2 valores de W? W significa potência. Uma é 3.220 e a outra é 2.420. A gente começa a pensar. 3.220 deve ser mais quente. 2.420 deve ser morna, exatamente. E esse 220 volts, gente, é a tensão da rede elétrica aqui na nossa região. É a tensão que é fornecida pelas usinas geradoras de energia. Então, a pergunta é, qual o valor aproximado dessa tal de resistência quando o chuveiro estiver operando na posição de água mais quente, que é o inverno? Então, o desenho mostra exatamente isso. O ponto A está ligado ao que a gente chama de fio fase, por onde entra a energia elétrica. E essa outra posição aqui é uma chave que é um interruptor, que pode ligar o chuveiro ou na posição B de bola ou na posição C de casa. Essa chave aqui é exatamente essa aqui, gente, é o que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então quando você bota a chave para um lado, então ela tem uma certa configuração aqui, ó. E quando você bota a chave para o outro lado, ela tem outra configuração aqui. Para a gente resolver essa questão, vamos retomar alguns conceitos básicos. Você está anotando pausadamente, o segredo de você atingir seu objetivo é você resolver as coisas com serenidade, com calma, paciência. Não assista essa aula nas carreiras. Procura um momento para você de silêncio e de concentração e muito lentamente vá anotando passo a passo. Eu estou no WhatsApp direto, é só entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em lhe ajudar, tá bom? Então vamos comigo. Inicialmente, devemos notar que as potências definem a posição inverno ou verão. Exatamente, a potência maior é a água mais quente, né? Porque está dando mais energia, mais potência, mais energia. E a potência menor está dando uma quantidade de energia menor, que se estabelece a partir da posição da chave. Então, tensão, que é simbolizada pela letra U de urubu, é dada em volts. E potência, que é simbolizada pela letra P de pato, é dada em watts. Então, quando eu estiver trabalhando com 3.220, ligado a 220, eu tenho a maior potência, que é a água quente. E quando eu estiver ligando em 220 agora, com a potência de 2.420, a água é morna, ou seja, uma temperatura menor. Então, repetindo, maior potência, água quente, posição inverno. Menor potência, água morna, posição verão. E a fórmula que você vai usar, que na realidade é uma fórmula que até tem um pouco de lógica, tá? A fórmula relaciona 3 coisas. O P de quê? Potência. O U de quê? Tensão. E o R da nossa querida resistência. Então essa fórmula me mostra algo que eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. É muito importante o que eu vou lhe dizer agora, tá certo? Todos os nossos aparelhos elétricos, eles são ligados à mesma tensão elétrica. Anote aí. Todos os aparelhos da sua casa, mesma tensão, eles são ligados em paralelo. Então, na nossa região é 220 volts. Anotou? Todos os aparelhos são ligados à mesma tensão elétrica. O que é que isso significa? Quanto menor a resistência elétrica do circuito, maior a potência, maior a energia elétrica que vai entrar nesse circuito. Opa, isso é muito importante. Se você tem uma resistência menor, você permite que a energia entre com mais facilidade. Gente, quanto menos você resiste à palavra do Senhor, mais as glórias da bonificação ocorrem na sua vida. Não é diferente. Menor resistência, maior potência, maior bênção, maior graça. Então, se você quer água mais quente, preste atenção.
Você precisa diminuir a resistência do chuveiro, porque com essa menor resistência vai entrar mais eletricidade que vai esquentar essa resistência. Menor resistência, maior potência. Então, para eu encontrar a resistência, eu vou ter que trabalhar com a maior potência, porque a maior potência é que me dá a menor resistência. A figura anterior está mostrando uma resistência maior, que não nos interessa, porque eu quero água mais quente, lembra? Mas só para mostrar a você, ó, quando eu ligar a chave em C, a corrente elétrica vai percorrer todo esse caminho, uma resistência grande. Eu não quero uma resistência grande, não quero. O que eu quero é uma resistência pequena. Por isso que eu vou ligar a chave aonde? Em B de bola. Ao ligar a chave em B de bola, tá vendo que a eletricidade vai seguir um caminho, ó, que ela vai pegar por aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? Ela vai pegar um caminho menor. Ela vai ter uma menor resistência. Então lembra, a menor resistência é o menor caminho. Com uma menor resistência, a água esquenta mais, eu tenho posição inverno. Então, menor resistência significa maior potência água quente, que vai ser exatamente as informações do 3.220 watts, que é a potência, e a tensão, que é 220. Então agora, ó, lá vou fazer o cálculo, né? Qual é a potência que você vai pegar? 3.220. Lembre que essa potência é a potência referente à água quente. A tensão é 220, ó. E a resistência é R. Então vamos só fazer a continha aqui com calma. Estamos dividindo. Por que é que temos que dividir nessa vida? Porque quando passarmos para o outro lado, o Senhor Deus multiplicará as suas bênçãos. O R passa multiplicando 3.220. Então 3.220 vezes R é igual. 220 ao quadrado é 220 vezes 220. Vai fazendo a continha com calma. Então 3.220R é igual a 48.400. O 3.220 que está multiplicando passa dividindo para o outro lado, né? Então fica 48.400 por 3.220. A resistência elétrica é aproximadamente 15,03 ohms. Então, a alternativa correta é a letra C. Entendeu direitinho? A maior potência do chuveiro, o maior aquecimento ocorre quando você tem a menor resistência, ou seja, o menor comprimento do resistor. Perfeito? Muito bem. Quinta questão trabalha com dois princípios muito importantes da mecânica. O princípio da conservação da energia e o princípio da conservação da quantidade de movimento. Vamos comigo. Dois carros A e B, de massas iguais, movem-se em uma estrada retilínea e horizontal, em sentidos opostos, com velocidades de mesmo valor, modo. Após se chocarem frontalmente, ambos param imediatamente devido à colisão. Então está aí o desenho. Um carrinho A vindo para a direita, outro carrinho B para a esquerda, eles colidem, né? Evidentemente o desenho é figura, desenho animado, porque quando eles baterem não vai acontecer isso, eles vão amassar totalmente, né? Os carros A e B estão totalmente amassados. Então, a pergunta é, o que é que acontece na colisão entre os carros? Pode-se afirmar em relação à situação descrita. Entre as alternativas é, se haverá conservação da quantidade de movimento e se haverá conservação da energia cinética total. Primeiro, o que é quantidade de movimento? Anote aí. Massa vezes velocidade. E o que é energia cinética? Massa vezes V ao quadrado, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá certo? Então, vamos às observações. Em toda colisão ou explosão, me diga uma coisa, está havendo uma colisão entre os dois carros? Pá! Podia ser uma explosão também, tá? Anote essa observação. Jamais esqueça disso. Colisões ou explosões, sempre, sempre, sempre se conserva a quantidade de movimento, que também é chamada de momento linear. Isso acontece porque as forças envolvidas internamente são muito grandes e essas forças acabam obedecendo à terceira lei de Newton, que quando a gente analisa o sistema isolado, garante a conservação da quantidade de movimento. O que é que nos interessa? Colisão ou explosão, um tal de quantidade de movimento ou momento linear, são sinônimos, se conservam. Nunca esqueça disso, tá? E a outra observação é que nas colisões, a energia cinética dos carros não se conserva. Lógico, pense comigo. O que é energia cinética mesmo, professor? Não sei não, me esqueci da fórmula. Até não se preocupe com ela agora. A fórmula da energia cinética envolve velocidade e movimento. Então eu pergunto a você, quando dois carros que têm velocidades batem, eles param. Então, para onde foi essa energia cinética? Se transformou, gente, pelo princípio da conservação da energia, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada,
essa energia cinética se transformou em outras formas de energia. Diga algumas energias aí, quando dois carros que têm velocidade batem. Ah, professor, barulho, né? Perfeito, energia sonora. Me diga uma coisa, os carros se deformam, energia de deformação. E você também vê que houve um certo aquecimento no local, às vezes causa até explosão? Pois é. Então, gente, a energia cinética total dos carros não se conserva. A energia cinética, porque na realidade ela se transformou em outras energias, térmica, sonora, de deformação. Olha o detalhe, a energia total se conserva, mas a cinética não, porque a cinética se transformou nas outras, tá? Então, em colisões, sempre ocorre conservação da quantidade de movimento ou momento linear e a energia cinética total vai se transformar em outras porque os carros pararam. É evidente que nas suas leituras você pode encontrar um tipo de choque chamado choque perfeitamente elástico. Nesse choque, aí não, a energia cinética se conservaria. Mas para isso acontecer, gente, carro não podia amassar, nem podia ter som. É uma situação teórica, mas existe teoricamente. Choques perfeitamente elásticos são aqueles em que a energia cinética se conserva. Mas numa questão dessa, que tem dois carros batendo e parando, evidentemente a energia cinética não se conserva, porque tem barulho e tem som. Entendeu direitinho? Ok? Perfeito. Então, me diga aí então qual é a alternativa correta. Então, na colisão, há conservação da quantidade de movimento do sistema, mas não da sua energia cinética total, porque existe barulho e outras coisas. Perfeito? Tranquilo, né? Tá achando legal? Tá anotando direitinho? Passa um WhatsApp para mim aí, tá bom? A sexta questão é uma questão muito interessante que vai falar de um fenômeno incrível na natureza, que é a refração. Alfred Moser, um mecânico mineiro, desenvolveu um sistema de iluminação baseado em garrafas PET de 2 litros, preenchidas com uma solução de água e cloro. Capaz de iluminar ambientes fechados durante o dia, a lâmpada de Moser já é usada em diversos países. Sua instalação exige que ela seja adaptada no teto, de forma que parte do seu corpo fique para fora da casa e a outra parte para dentro. Como é que é, professor? Uma garrafa cheia de água, exposta no sol? Pois é, tá aí o desenho, ó. Ele pega uma placazinha aqui, ó, pode ser de concreto ou de isopor, a garrafa parcialmente cheia com água, e essa garrafa que ele colocou aqui, ela está colocada no teto da casa, tá vendo? Isso aqui, gente, não é a luz de energia elétrica, não, é a luz do sol, viu? O sol, isso aqui está de dia, o sol bate na água e de alguma forma essa luz entra para dentro da casa. Como assim de alguma forma? Vamos lá. A intenção é que a luz do sol incida na parte da garrafa que fica acima do telhado. Tá aqui, ó, a luz do sol vai incidir nessa parte aqui, ó. E que seja desviada pelo líquido dentro da garrafa. Anote aí, desviada. Pelo líquido dentro da garrafa, para o interior da residência. Uma ideia simples e eficiente que está baseada na propriedade da luz conhecida como já dissemos, refração. Para que você possa entender essa questão, primeira coisa, quando a luz sofre uma refração, o que é isso? Ela muda o meio de propagação. Por exemplo, a luz estava vindo no ar e entrou na água. Do ar para a água, a luz muda a sua velocidade. Pense que a luz é como um carro que vinha no asfalto e entrou numa estrada de barro. Mudou a velocidade? Isso é refração. Então anota aí, refração. Mudança de velocidade quando muda o meio em que ela se propaga. Tá bom? E aí, gente, essa mudança de velocidade quase sempre, só se ela incidir, ó, assim, ó, vertical, não tem desvio. Mas se ela incidir formando ângulo, tem desvio. Então, o desvio é uma consequência da mudança de velocidade quando forma um certo ângulo. Quando eu falo em formar ângulo, é o chamado ângulo com a normal. A normal é 90 graus com qualquer superfície, né? Você já viu lá nas aulas de mecânica. Então, gente, se forma um ângulo. Ó. Então, o raio de luz, ó, esse aqui é o raio de sol, que está incidindo aqui. Ó. Tá vendo aqui o ar? Ó? Ele incide aqui no ar. Quando ele passa para a água, gente, aí esse raio de luz se aproxima da normal. Eita, pessoal, não vou lembrar disso não. Preste atenção. Anote aí. O ar sempre tem um menor índice de refração. Anote. Menor índice de refração. O ar. E na água, esse índice de refração é maior. Então você nunca vai esquecer disso, tá? Ar sempre tem menor índice de refração. Sempre, em relação a qualquer outro meio. Tá bom? Quando ela vem do ar para a água,
aí essa luz vai se aproximar da normal, tá? Tem um negocinho que você pode lembrar bem, assim, ó. De menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Não esqueça disso. Isso aí é uma música do nosso professor Pachecão, que nos inspirou boa parte dos professores de física. Pachecão, nosso abraço a você, tá? Então, para que você compreenda o que o Pachecão disse, ó, o ar tem menor índice de refração, a água tem maior índice de refração. De menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Beleza? Entendeu? É legalzinho, né? Mas o que nos interessa é só isso, tá? Quando a luz passa do ar para a água, ela aproxima da normal, fazendo com que haja um desvio, e aí aquela luz que você viu dentro do ambiente é porque a luz desviou. Isso se chama refração, tá bom? E aí, galera, um outro exemplo da refração que eu gosto muito de citar é o arco-íris, tá? Então o arco-íris é basicamente a mesma ideia da experiência do Mozart. Isso aqui é uma gota d'água em suspensão na atmosfera. Então isso aqui é o nosso céu lindo e maravilhoso que Deus nos contemplou. E aqui, gente, tem várias gotículas de água. Por isso que o arco-íris ocorre quando chove ou quando já choveu. Aliás, quando chove ou quando vai chover. Então tem várias gotículas de água aqui, tá? Então isso aqui é água, tudo é água aqui dentro, tá? Então a luz vem do ar para a água. E você observa que quando essa luz vem aqui, ela desvia, né? A pergunta é, por que tem dois raios? Porque na realidade, a luz branca, ela é chamada policromática, ela é composta de várias cores, as 7 principais, que é do vermelho até o violeta. E cada cor dessa vai apresentar um desvio diferente porque tem um índice de refração diferente. Cada índice de refração traz consigo um desvio diferente. Então, quando a luz branca bate na água, ela vai desviar, porque mudou de meio. Aí o vermelho tem um desvio, o azul tem outro, o violeta tem outro, e as cores do arco-íris. Cada cor tem o seu desvio. Então é por isso que você vê o arco-íris, porque ele vai desviar desde o vermelho até o violeta. O fenômeno da refração ocorre no ponto 1. No ponto 2 a luz bate e volta, isso aqui se chama reflexão. E finalmente no ponto 3 é que ela vai chegar até o seu olho, porque a luz branca vem lá do céu. Aí entra na gota, e da gota é que ela desvia e novamente chega até o seu olho. Ou seja, ela tem que bater e sair, né? Então o fenômeno em 1 é refração, porque passou do ar para a água. O fenômeno em 2 é reflexão, porque ela bate e voltou. Na reflexão ela continua no mesmo meio. E o fenômeno 3 é refração de novo, passando do ar para a água. Tá bom? Fica uma citação bíblica para você, Gênesis capítulo 9, versículos 12 ao 17, para você justamente entrar em conexão com o nosso Deus. E outras conexões que podem ser feitas, ainda olhando para as alternativas, eu falei em reflexão, né? A reflexão tem uma aplicação muito interessante, o pessoal que tem um pouco mais aí de idade, lembra que tem alguns circos, Munga, Mulher Gorila. Então, é uma apresentação que é a seguinte, eu não sei se você recorda, naquele filme Lisbela e o Prisioneiro se fala nisso. Inicialmente eles colocam uma mulher, aqui ó, com um vidro, isso aqui não é um espelho, é um vidro, tá? E deixa somente essa lâmpada acesa. Então inicialmente essa mulher é vista por todos que estão aqui. Só que com o tempo, essa lâmpada vai apagando e a lâmpada 2, onde tem alguém vestido de goleira, vai acendendo. Então preste atenção, a lâmpada 1 vai apagar e a lâmpada 2 vai acender. Quando isso acontece, a luz que vinha da mulher agora vem da região do gorila. Então essa luz bate e volta no vidro, causando a impressão de que a mulher se transformou no gorila. Isso é reflexão da luz. Olha que coisa incrível, o pessoal usando a física aí, um espetáculo circense incrível. Alguns parques de diversões tinham isso. Então se cair alguma coisa ligada à monga, é a reflexão da luz num vidro, que quando você acende a luz num determinado ambiente, ela reflete e a imagem se superpõe à outra. Ok? Outra conexão é a interferência que está na letra C. Quando você tem uma bolha de sabão na atmosfera,
as luzes que incidem e refletem, elas se cruzam. Ó. Dois raios de luz, o que reflete e o que volta, se cruzam. Então, interferência. Ondas se cruzando. E nesse cruzamento é que você tem os vários efeitos luminosos. Não esqueça, interferência, bolha de sabão. Convecção, que está na letra D. Convecção é aquele fenômeno em que o ar frio desce e o ar quente sobe. Onde é que a gente tem um exemplo de convecção? No condicionador de ar na sua casa. Por isso que eles são colocados na parte superior, para que o ar frio desça e o ar quente suba, formando as correntes de convecção. Outro exemplo é a inversão térmica. Inversão térmica. Na inversão térmica, ela ocorre em que estação do ano? Inverno. Muito bem. Então, na inversão térmica, está inverno. Então, aqui está frio. Então, como está frio, o frio não consegue subir. Então, inversão térmica é um fenômeno em que não se consegue fazer a poluição subir porque o ar está frio. O ar frio ele é mais denso que o quente. Então, quando você colocou o ar-condicionado em cima, o ar frio desceu. Então, na inversão térmica, a Terra está fria, porque é inverno. Então, essa Terra fria não permite que a poluição suba, porque o ar não deixa que ele está frio. Então, é um fenômeno ambiental gravíssimo que causa vários problemas de saúde. Então, inversão térmica, as camadas do ar próximo ao solo estão frias, não permitindo a subida do ar. E o outro exemplo é as brisas marítimas. Você certamente já deve ter visitado alguma praia aí de pescadores e sabe que durante o dia o vento sopra do mar para a terra e durante a noite ele sobe da terra para o mar. Por quê? Durante o dia a areia esquenta mais que a água. É verdade? É. Vá para uma praia de 11 horas para você ver, meu querido. Durante o dia a areia esquenta mais que a água. Anote aí por quê. Porque é que a areia esquenta mais que a água durante o dia? Porque ela tem um calor específico menor. Eita, como é importante. A areia esquenta mais que a água porque ela tem um calor específico menor. Como ela tem um calor específico menor, ela esquenta mais. Como a areia esquenta mais, preste atenção. O ar que está em contato com a areia sobe. Quando esse ar sobe, ele cria uma região de baixa pressão, ou um buraco. Então, de novo, o ar quente subiu, criou um buraco. Esse buraco, que é uma baixa pressão, faz com que o vento sopre do mar para a terra. E à noite é o contrário. Quem está mais quente é a água. E aí ocorre o processo inverso. Então, brisas marítimas e terrestres. Ocorre porque a areia esquenta mais que a água. O ar quente sobe, cria um buraco e sopra o vento do mar para a terra. Convecção térmica, calor específico da areia baixo. Ok? E a letra E fala um tal de efeito Doppler. Esse efeito é muito importante, ele é baseado nos sistemas de radar. Radar, efeito Doppler. Como é que funciona? Quando uma fonte emissora de ondas sonoras se aproxima, a frequência com que essas ondas chegam a você é cada vez maior. Você concorda comigo? As ondas se aproximam de você, estão chegando com mais frequência. E quando elas se afastam, a frequência é menor. Então anote aí. Aproximou, maior frequência, som agudo. Afastou, menor frequência, som grave. O homem, por exemplo, emite um som grave quando se afasta. E o som agudo é aquele som aberto. Tá? Que é quando se aproxima. Então, não esqueça. Efeito Doppler. Percepção pela sua mente, de uma frequência diferente devido à aproximação ou afastamento de uma fonte sonora de você. Quando se aproxima, frequência aumenta, som agudo. E quando se afasta, frequência diminui. Vale a pena lembrar que o comprimento de onda é o contrário da frequência. Tá? Então, o comprimento de onda, gente, é isso aqui. Ó. Tá certo? Então, quando se aproxima de você, a frequência aumenta, som agudo. Só que o comprimento de onda diminui. O comprimento de onda é a distância entre essas duas linhas que a gente chama de cristas em ondas. O comprimento de onda diminui. Frequência aumenta, comprimento de onda diminui. E quando a fonte se afasta de você, aí a frequência está diminuindo, porque o som é grave, mas aí o comprimento de onda aumenta. Comprimento de onda e frequência é igual Batman e Coringa, são inimigos. Tá ok? Perfeito? E aí, gostou?
A nossa próxima questão é uma questão espetacular que envolve fenômenos ondulatórios que sempre caem no Enem. Pedro está trabalhando na base de um barranco e pede uma ferramenta a Paulo, que está na parte de cima. Vamos dar uma olhadinha na figura. Pedro está aqui e pede uma ferramenta a Paulo, que está na parte de cima. Além do barranco, não existe nas proximidades nenhum outro obstáculo. Então, o desenho é claro, Pedro está aqui, tem só uma quina e Paulo está aqui. Do local onde está, Paulo não vê Pedro, mas consegue escutá-lo muito bem, porque ao passarem pela quina do barranco, as ondas sonoras sofrem. Olha as alternativas. Anote o que eu vou lhe dizer agora. Importantíssimo. Difração. Capacidade de uma onda contornar obstáculo. Anote algo complementar. Quanto maior o comprimento de onda, mais provavelmente ocorrerá uma difração. Mais provavelmente. Então vamos lá. Por que é que o som se difrata mais que a luz? O comprimento de onda do som é muito maior que o da luz. Então, quem tem maior comprimento de onda tem uma tendência de se difratar mais do que quem tem menor comprimento de onda. Na realidade, para ocorrer a difração, o comprimento de onda tem que ser comparável ao obstáculo em que está envolvido na questão. Tá certo? Mas o que interessa na prática é o seguinte: a difração é aquela onda que consegue contornar obstáculos. Por exemplo, sua mãe está lá na cozinha e diz assim: "Vem almoçar, menino!" Isso é uma difração. Ela não está lhe vendo, mas a voz dela consegue contornar a porta da cozinha. O nome disso é difração. Perfeito? Por isso que a alternativa correta é a letra D de dado. Vamos fazer as conexões com outras coisas que aparecem aqui. O que seria o efeito Joule? É a transformação da energia elétrica em energia térmica. Toda vida que você liga um aparelho elétrico, a eletricidade faz com que uma corrente elétrica percorra uma fiação. E essa colisão desses elétrons que constitui a corrente com os átomos causa um aquecimento. Se você quiser passar num lugar muito apertado, é tudo quente demais. É o efeito Joule. Tá certo? As usinas geradoras de energia utilizam esse princípio para diminuir o aquecimento. Como é que eles fazem isso? Eles aumentam a tensão para diminuir a corrente elétrica a ser transportada. Porque a energia que chega até as nossas casas, ela leva em conta a potência e o tempo. E essa potência é o produto de duas coisas: a tensão pela corrente. Então, se você aumenta a tensão, como a potência é a mesma, você pode diminuir a corrente. Lei da compensação. Então, não esqueça. A maior tensão faz com que a corrente seja menor e aí eu tenho uma menor perda por aquecimento, que é o que as usinas geradoras de energia querem para que não haja tantas perdas ao transmitir energia. Então, por que é que as usinas transportam a energia em alta tensão? Para que eu tenha uma corrente elétrica menor e, consequentemente, uma menor perda por aquecimento na fiação. Tá? Então, o efeito Joule existe toda vida que tem um aparelho elétrico ligado. A outra conexão que eu quero fazer é a condução. A condução é aquilo em que o calor vai passando de molécula para molécula. Se você pegar uma colher de metal dentro de uma água fervente, vai rapidamente esquentar a sua mão, porque pelo metal o calor passa mais rápido que pelo isolante. Que, aliás, é por isso que quando você coloca dentro de uma geladeira uma lata de alumínio e uma garrafa de vidro, a lata de alumínio parece mais fria. Por que é que eu digo parece? Porque como eles já estão dentro da geladeira e supõe-se que seja um determinado tempo, eles já estão à mesma temperatura. Olha o detalhe. A garrafa de vidro e a lata de refrigerante já estão a algum certo tempo dentro da geladeira. Então elas estão em equilíbrio térmico, à mesma temperatura. Mas por que é que a lata parece mais fria? Porque ela conduz o calor do seu corpo até ela mais rápido. E a saída de calor do seu corpo, ou a saída de energia térmica do seu corpo mais rápido, ele dá a sensação de frio. Sensação, tá? Então não esqueça disso. É justamente o detalhe. A condutibilidade térmica, ou seja, a capacidade de conduzir o calor do alumínio é maior que a do vidro. Por isso parece mais frio. Mas ressalto, as temperaturas são iguais. Isso é apenas uma sensação do tato, do toque. Porque parece mais frio devido à condutibilidade do alumínio ser maior que a do vidro. Perfeito? Cuidado com esse fenômeno, ele não é muito prestigiado aí por alguns alunos, é um fenômeno incrível que os músicos usam muito para afinar violão. Você vê em algumas festas o pessoal do violão fazendo os ajustes, isso é o batimento. O que danado é isso, professor?
quando duas ondas com frequências diferentes, mas próximas uma das outras, chegam aos nossos ouvidos ao mesmo tempo, percebemos que existe uma variação na intensidade do som, que fica aumentando e diminuindo, fica pum, psh, pum, psh. O pessoal aí do Ministério de Música da Comunidade Shalom dá um show nisso aí, né, galera? Show! Então, produzindo um fenômeno chamado batimento. Aqui são duas ondas, né? São muito próximas uma das outras, mas você vê que às vezes elas se encontram, às vezes se afastam. Os batimentos ocorrem aqui, ó, os máximos e os mínimos, até ter uma ausência de som. E você pode encontrar o número de batimentos simplesmente subtraindo as duas frequências. Mas provavelmente o Enem não vai lhe perguntar isso não. O Enem vai lhe perguntar para que serve o batimento, então grave isso aí e anote o que está aqui, ó. Normalmente, os músicos prestam atenção nos batimentos enquanto afinam seus instrumentos. Enquanto escutam algum batimento, é porque o instrumento está desafinado. Logo alteram a afinação, até que a frequência do batimento diminua e o batimento desapareça, deixando assim o instrumento afinado. Eles usam isso com um equipamento chamado diapasão, né? Aí já tem todo um efeito cognitivo para quem já trabalha com música. Então, o batimento, em outras palavras, é o seguinte: são essas alterações do som entre máximos e mínimos, tá? Então, para você diminuir esse batimento e não causar desconforto na sua audição, você tem que garantir aí uma diferença de frequência aí entre 10 e 15 Hz no máximo. Então, palavra-chave para o batimento: encontro de duas ondas de frequências próximas, com o objetivo de você tentar causar uma afinação nos instrumentos musicais, é a física do dia a dia. Então, outro fenômeno para encerrar as conexões, é um fenômeno extremamente importante, é o fenômeno da ressonância, que é o seguinte: é o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Então, quando a frequência de uma onda é igual a uma das frequências naturais do sistema, essa igualdade de frequências permite uma conexão. É o que nós chamamos de ressonância. A oração pode ser entendida como exemplo de ressonância, né? Nós entramos em comunhão com uma frequência divina. Frequência de uma onda coincide com a frequência de um do corpo. Então essa igualdade de frequências acaba aumentando a energia do sistema. O sistema físico passando a vibrar com amplitudes, ou seja, com energias cada vez maiores. Eu estou trazendo para você um exemplo muito interessante dessa ponte, que é a ponte de Tacoma. Em 1940, uma ponte suspensa recém-construída sobre o Estreito de Tacoma, no estado de Washington, desabou durante uma tempestade. O projeto de construção não levava em conta suficientemente o efeito da ressonância. As vibrações das ventanias coincidiam com as frequências naturais da ponte de concreto. Isso causou ressonância que intensificou os movimentos vibratórios da ponte até que ela se rompeu e desabou. Eu não sei se deu para você escutar o vídeo, mas o que é que está acontecendo nessa questão? A frequência do vento coincidiu com uma das frequências da ponte. Essa igualdade de frequências causou amplitudes cada vez maiores. Então, ressonância é um fenômeno perigoso e que tem que ser sempre observado quando a frequência de um sistema coincide com a frequência de uma onda. Ok? Perfeito? Questão número 8. Os automóveis mais modernos são fabricados de tal forma que numa colisão frontal ocorra o amassamento da parte dianteira da lataria de maneira a preservar a cabine. Isso faz aumentar o tempo de contato do automóvel com o objeto com o qual está colidindo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que quanto maior for o tempo de colisão. Essa questão está ilustrando a ideia de impulso e quantidade de movimento. Então está aqui um desenho que está mostrando que tem um carro batendo em duas situações. Com a bolsa de ar, que é o que a gente chama de airbag, né? Você vê que esse gráfico mostra um tempo, a parte pontilhada com a bolsa de ar são 4 segundos e a força é apenas 400. E sem a bolsa de ar, você percebe que a força chega a 800 no tempo de 2 segundos, de 1 a 3. Então, ó, de novo, sem a bolsa de ar, 2 segundos, 800 newtons. Com a bolsa de ar, 0 a 4 segundos, 400 newtons. E ele quer saber exatamente o que é que acontece aí. Ó. A pergunta é qual? Né? Pode-se afirmar que quanto maior for o tempo de colisão. Então vamos analisar o gráfico. Se você aumentar o tempo, ó, comigo, ó, aumentou o tempo, ó, 0 para 4, o que é que aconteceu com a força? Diminuiu. Então, jamais esqueça disso. Numa colisão, ao aumentar o tempo de contato entre
o corpo da pessoa e o objeto com que está colidindo, diminui-se a força exercida. Para isso acontecer, basta que haja uma deformação. Então por isso que o airbag é uma bolsa de ar, ela se deforma. Maior tempo, menor força, sempre para garantir exatamente o mesmo impulso. Então lembre, o impulso é o mesmo. Agora, o aumento do tempo de colisão diminui a força. Jamais esqueça isso. Por isso que a alternativa correta vai ser exatamente, olha aí o airbag, a letra A. Maior tempo de contato, menor a força média que os ocupantes do automóvel sofrerão colidindo com qualquer parte da cabine. Princípio do airbag. Aumentou o tempo, diminuiu força de contato. Ok? Perfeito? Muito bem. Questão 9, interessantíssima, vamos falar de resultante centrípeta. Rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões. Consiste em um grande cilindro de raio R que pode girar em torno de seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas se encostam nas suas paredes e este começa a girar. O rotor aumenta sua velocidade de rotação até que as pessoas atinjam uma velocidade V, quando, então, o piso é retirado. As pessoas ficam suspensas como se estivessem ligadas à parede interna do cilindro, enquanto o mesmo está girando, sem nenhum apoio debaixo dos pés e vendo um buraco abaixo delas. Então esse é o desenho do nosso rotor, né, que você pode ver melhor aqui, ó, tá? Parque de diversões, as pessoas ficam presas a uma parede e quando isso atinge uma certa velocidade, esse piso aqui, ó, é retirado e as pessoas não caem. Física dos parques de diversões. Eu não tenho coragem não, você tem? Beleza. Considerando que G é a gravidade, em relação à situação descrita, é correto afirmar que o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele deve ser. Uma questão um pouquinho mais complicada, mas eu vou fazer pausadamente, você vai dando pausa e observando o que está acontecendo. Ok? Primeiramente, vamos botar as forças que agem sobre a pessoa. Nós temos o peso, puxando a pessoa para baixo. Nós temos o atrito, que está segurando para a pessoa não cair. Inclusive, um exemplo, se eu botar esse celular aqui, ó, o que não faz com que ele caia é o atrito entre ele e a parede. E a força normal, que é a força de contato, né, 90 graus com a superfície. Então nós temos o atrito para cima, o peso para baixo e a normal apontando para o centro de uma trajetória circular. Você já sabe que toda força que aponta para o centro recebe o nome de centrípeta. Então essa normal é a tal da resultante centrípeta, que é a força centrípeta. Essa resultante centrípeta é dada pela fórmula massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E aí o detalhe, para a pessoa não cair, qual é a condição? É que o atrito exercido sobre ela seja maior que o peso. Então começa aqui, ó, força de atrito de destaque. O que é a força de atrito de destaque, professor? É a força de atrito máxima que age sobre a pessoa. Ela tem que ser maior que o peso. Condição para não escorregar. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da força de atrito de destaque? Também chamada de força de atrito estática máxima. Ela é dada pelo coeficiente de atrito, anote aí, coeficiente de atrito vezes a força normal. E tem que ser maior ou igual ao peso. Qual é a fórmula do peso, professor? Massa vezes gravidade. Só que a normal é a restante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Então no lugar de m, você vai botar isso aqui, ó. Vamos comigo? Ó? No lugar de n eu vou botar isso aqui. Aí eu gostaria que você pensasse assim comigo, ó. Esse r que está dividindo, ele passa o quê? Multiplicando. Então vamos cortar agora m com m, ó, já vou fazer aqui, ó. Cortei m com m, né? Primeiramente eu passei dividindo, na realidade, o mv ao quadrado. Passo o mv ao quadrado dividindo aqui. Passou. Corta m com m. Então o coeficiente de atrito estático tem que ser maior ou igual a gravidade vezes o raio dividido pela velocidade ao quadrado. Preste atenção. Qual é a condição para não cair? É que esse atrito estático máximo seja maior que o peso. E como esse atrito depende da normal, entra a restante centrípeta. Refaça passo a passo e observe que esse coeficiente de atrito ele tem que ser maior ou igual a gravidade vezes o raio dividido por v ao quadrado. Questão interessante que mostra as forças no movimento circular. Questão 10, interessantíssima. LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. No ano 2008, o mundo inteiro voltou a sua atenção para o maior acelerador de partículas do mundo. O LHC, sigla que vem do inglês, colisor de grandes partículas, que pode ser traduzido exatamente isso. No entanto, ele é muito conhecido também como a máquina do Big Bang.
pois por meio dele os cientistas querem recriar condições muito similares ao que existiam logo após o Big Bang, faça-se a luz lá em Gênesis. A utilização desse tipo de equipamento é muito importante. Afinal de contas, vários elementos que antes não eram conhecidos puderam ser sintetizados em laboratórios com auxílio do acelerador de partículas. A alteração do valor do vetor velocidade e a alteração da direção do vetor velocidade, esse módulo aqui não existe, tá? Não existe. É feita por campos existentes no interior da LHC. Esses campos são respectivamente. Gente, eu quero só discutir com vocês que isso aqui tem 27 km de extensão, tá? Ele fica lá na fronteira entre a Suíça e a França, e o objetivo desse acelerador é tentar entender de onde viemos, embora a gente já sabe que é algo divino. As colisões das partículas geram energias muito altas e essas energias podem criar outras substâncias que podem desenvolver uma série de benefícios aí tecnológicos. Mas o que interessa na questão é só falar dos dois campos. Então, o que é que um campo elétrico faz? O que é que interessa para você, para o Enem? O que é que o campo elétrico faz? Acelera ou diminui valor de velocidade? Então, vamos lá. Função do campo elétrico: alterar valor da velocidade. Ele se relaciona com a força pela fórmula força igual a Q vezes R. Então, Q é a carga. Mas para o que interessa. O que é que o campo elétrico faz, meu querido? Aumenta ou diminui o quê? Velocidade. Só isso que interessa. E o que é que o campo magnético vai fazer? O campo magnético, a função dele é só desviar. Desviar a trajetória. Então no LHC você tem um campo que acelera a partícula e outro que faz a partícula curvar. Como ela tem que atingir velocidades muito altas, a única maneira de fazer isso sem que ela vá para muito longe é fazer ela ficar feita uma bestalhada, girando. Então o que é que o campo faz? Aumenta a velocidade. O que é que o campo magnético faz? Curva. Então a ação simultânea dos dois. Um aumentando velocidade e outro causando desvio da trajetória, tem um objetivo para que ela atinja velocidades muito altas. Então, a alternativa correta: quem é que altera o módulo? Campo elétrico. Quem é que altera direção, ou seja, curva? Campo magnético. Então, alternativa correta: a alteração do módulo do vetor velocidade é o elétrico. E a alteração da direção do vetor velocidade, magnético. Anotou no Enem? Vamos lá? Campo elétrico, altera valor. Campo magnético, altera direção. Curva, trajetória. Acertou essa, né? Perfeito. Questão 11. A miopia é um defeito de visão originado por excessiva curvatura da córnea. Na fantástica estrutura que compõe o olho humano, a córnea representa um elemento fundamental no processo de formação de imagens, sendo uma espécie de lente delgado côncavo-convexa, que, admitiremos, satisfaz a equação dos fabricantes de lentes apresentadas a seguir. Vixe, ai professor, que fórmula doida. Calma. Onde F, distância focal. N é o índice de refração, aquele lá da questão do Moser. R1 e R2, os raios de curvatura. Sendo que a face convexa, o raio é positivo, e a face côncava, o raio é negativo. O olho míope induz no cérebro a percepção de imagem sem nitidez devido à focalização da imagem de objetos distantes se dá antes da retina. Com o auxílio da tecnologia do raio laser, os médicos conseguem realizar cirurgias na córnea, corrigindo sua curvatura excessiva. Nesse caso, modificam apenas o valor do raio externo R1. Grife isso, apenas R1. Outra possibilidade para a correção da miopia é a indicação do uso de óculos. Admita que a figura a seguir represente a córnea, na realidade é o sistema cristalino córneo, o cristalino é a lente que Deus nos deu, de um paciente cujo exame oftalmológico apresentou uma determinada miopia. Então essa aqui está a nossa lente, né, com os raios R2, o detalhe que é uma face côncava, ó. Côncava, face côncava é que fica dentro aqui. Então você vê que essa face é a côncava, né, ó, que é a parte que está dentro. E essa daqui, ó, é a parte convexa, é a que fica barrigudinha, igual a mulher grávida. Convexa é a mulher grávida. Côncava, lembra a parabólica. Côncava. Certo? Nada a ver, né, professor? Com o objetivo de corrigir a miopia, o médico pode. As alternativas estão querendo dar duas soluções. Primeiro, se ele vai usar lentes divergentes ou convergentes, a correção através de óculos. E a segunda solução é a solução cirúrgica. Tá? Então, para a gente fazer essa questão, primeiramente, vamos entender como é que funciona o nosso olho. Está aqui, ó, o sistema córneo cristalino, e é esse sistema aqui que vai fazer com que a imagem se forme lá no fundo do olho, que é na fóvea, que é uma das partes da retina. Então o objetivo é pegar toda a luz que entra por aqui e jogue lá no fundo do olho, que é na retina, ou mais particularmente a fóvea. Mas o que é a miopia?
É uma deficiência para observar objetos distantes. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de ver ao longe. Ele não consegue ver. Menino, quem é aquele ali? Né? Ele não consegue ver sem óculos. Isso é a miopia. Tá? Então, para um olho normal, quando você tem raios de luz que estão a uma certa distância, ele se forma novamente aqui, ó, na retina, na fórmula. Só que para o olho míope, a imagem se forma antes da retina. Então, ó, anote aí, imagem importantíssima, tá? Olho míope, não esqueça, imagem antes da retina. Ó. Ei, ó, pode ser a figurinha do seu Enem. Ó. Imagem antes da retina. Miopia, antes da retina. Tá aqui, ó. Existem duas possibilidades agora. Deve-se aumentar o foco, porque não está se formando antes da retina, ó. Antes da retina. Foco pequeno. Porque o foco é para onde a luz foi. Então o foco aqui é pequeno. Então, para eu corrigir, para que isso se transforme nisso, eu tenho que pegar esse foco que está pequeno e deixar ele o quê? Grande. Eu tenho que aumentar o foco. Tá certo? E quais são as duas possibilidades para isso? A primeira é usar lentes divergentes. Tá? Ó, essa figura está um pouco confusa, então não se preocupe com ela não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que está acontecendo na miopia? A imagem está se formando antes da retina, certo? Então isso quer dizer, gente, que a lente está convergindo rápido demais. Então eu preciso fazer com que ela não converja tão rápido. Eu tenho que jogar a imagem lá para trás. Então o que é que essa lente divergente faz? Atenção, a lente corretiva, que essa aqui é a divergente. A lente divergente é representada por dois pontinhos em cima e dois embaixo. Né? Geralmente é a lente assim, a divergente. Então quando o raio de luz vem de um lugar muito distante, ó, o que é que a lente divergente faz? Ela joga o raio de luz para cima para que ele jogue lá na retina. Observe esse pontilhadozinho azul. Ó. Sem a lente divergente, essa luz teria vindo para um foco antes da retina. Então o que é que a lente divergente faz? Joga a imagem lá para trás. Então o foco com o óculos aumenta, porque a divergente diverge para quando ela mergulhar for lá atrás. Então, em resumo, como na miopia está convergindo antes da retina, eu tenho que jogar mais para lá. Então eu divido um pouquinho. Anote aí. Correção da miopia. Lentes divergentes. Como é que se calcula o grau dela? Menos 1 sobre a distância que foi dado em metros. Então, para simplificar. Se o médico diz assim, você só consegue ver nitidamente até 2 metros. Como é que você calcula o grau? Menos 1 sobre 2. Daria menos 0,5 metros, que a gente também chama de grau. Desculpe, menos 0,5 dioptrias, que a gente também chama de menos 0,5 grau. Então, miopia, corrige com que lente? Divergente. Como é que se calcula o grau? Menos 1 sobre a distância máxima que o médico deu a você. Tá? Aí esse resultado dá em grau. Tá certo? Isso foi para corrigir a miopia usando óculos. E se eu quiser fazer uma cirurgia? Bom, aí é que entra a brilhantismo da forma. A questão diz que vai modificar só R1. Então, o meu objetivo é modificar R1 para que F mude. Então, essa equação que foi dada, você não precisa se preocupar com ela, gente. Fica muito simples quando você analisa apenas a relação entre as grandezas envolvidas. Ó. O índice de refração não muda. E o R2 não vai mudar, porque a questão deixa claro que o médico vai modificar apenas quem? R1. Ele vai jogar um laser aqui, gente. Então, a pergunta é a seguinte. Se R1 está embaixo e F está embaixo, pense comigo. Você tem uma balança. Se esse está embaixo e esse está embaixo, para continuar equilibrada, se você aumentar esse aumenta. Se você diminuir esse diminui. Porque estão na mesma posição. Atenção, numa fórmula, se eles estão na mesma posição, ambos em cima ou ambos embaixo, a modificação de um altera o outro. E o que é que você quer fazer? Pense comigo. Qual o objetivo de corrigir a miopia? A miopia, o foco é pequeno, porque está antes da retina. Eu quero aumentar o foco. O objetivo da miopia, aumentar o foco. Como é que eu faço isso pela fórmula? O foco está aqui. Se eu quero que o foco aumente, como R1 está embaixo igual ao foco, R1 tem que aumentar. Então eu tenho que aumentar R1. Porque ao aumentar R1, eu aumento o foco. Mais uma vez. O aumento de R1 faz com que o foco aumente porque eles estão na mesma posição. Portanto, se para o foco aumentar é necessário aumentar R1, porque estão na mesma posição, as únicas coisas que modificam aqui é R1 e F, você me diz então qual é a resposta para corrigir a miopia. Vou usar lentes divergentes,
né, os óculos, ou vou aumentar o raio R1 lá na cirurgia. Perfeito? Questão 12, elevador. Puxa, eu não queria ter peso. Isso é muito fácil. Uma garota de 50 quilos está em um elevador, sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. A gravidade é constante, o módulo da aceleração, do elevador é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Considerando que a gravidade é 10, ele quer saber qual é a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce. Galera, peso aparente é a normal, tá bom? Então vamos analisar os dois casos. Aceleração para cima. Quais são as forças que agem na garota? A normal, que o piso faz, e o peso. Você sabe da segunda lei de Newton, que a força resultante é massa vezes aceleração. Essas forças estão em sentidos contrários, então eu devo o quê? Subtrair. Então, N1 menos P é igual a massa vezes aceleração. Só que o que é peso? Massa vezes gravidade. Então vamos passar o mg para o outro lado. Então, isolando o N1, vai ficar M que multiplica A mais G. N1, normal, é o peso aparente. E A mais G é a gravidade aparente. Então, a massa é 50, a aceleração do elevador é 2 com a gravidade que é 10. Então aqui, gente, a força que o elevador faz é 600. Observe que a força que o elevador está fazendo é maior que o peso. A garota se sente mais pesada, tá? Porque a aceleração está para cima. No outro caso, você tem o peso para baixo e a normal para cima, né? Porque agora o elevador está descendo com a aceleração para baixo. Então agora, quem é maior? N2 ou P? P, porque a aceleração está para baixo. P menos N2 é igual a M vezes A. Qual é a fórmula do peso que a gente já viu na questão do rotor? Massa vezes gravidade. Passando o N2 para o outro lado, o MA passa para lá. Ó. E aí o N2 vai ficar M que multiplica, ó, G menos A. Então isso aqui é chamado de gravidade aparente, isso aqui é o peso aparente. Então o N2 é 400. Então observe que quando o elevador tem aceleração para cima, a normal, ou seja, a força nas pernas da menina, que é o peso aparente, é maior que o peso real dela. E quando o elevador está para baixo, esse peso aparente dela é menor. Então a diferença entre os dois me dá o quê? 200. Preste atenção. Basta lembrar que as forças que há sobre a garota é normal e peso. Aceleração para cima, normal menos peso. Força resultante, massa vezes aceleração. Aceleração para baixo, peso menos normal, massa vezes aceleração. Tá certo? Entendeu direitinho? Então, a observação final. Às vezes, as pessoas que estão no elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em geral na região do estômago. Isso se deve à inércia dos órgãos internos localizados nessa região e pode ocorrer quando o elevador, o que está de amarelo é o que interessa. Por que é que você sente às vezes uma coisa diferente no seu estômago? Porque existe aceleração no elevador. Anote aí, desconforto no elevador, presença de uma aceleração. Ok? Questão número 13. A figura representa a variação do potencial elétrico entre as partes externas e internas de uma célula, denominada potencial da membrana, o qual corresponde a 70 mV, ou esse mil é 10 a menos 3. Esse potencial é medido posicionando-se um dos polos de um medidor de voltagem no interior de uma célula e o outro no líquido extracelular. Sabendo que a espessura da membrana tem esse valor, ele quer saber qual é o valor do campo elétrico. Senhores, para não complicar, questão muito simples. Ele está pedindo campo elétrico. Para você calcular o campo elétrico, basta dividir a diferença de potencial pela distância. Então vamos comigo. O potencial maior é 0, o menor é menos 70. Está aqui no gráfico. 0 para 70. Você vai fazer essa diferença e dividir pela distância. Então vamos fazer isso comigo. Ó. Qual é a diferença de potencial? Que é o U. 0 menos 70 vezes 10 a menos 3. E qual é a espessura da membrana? 2 vezes 10 a menos 8 metros. Quando você fizer isso aqui, ó, menos com menos é mais, fica 70 vezes 10 a menos 3. Dividido por 2 vezes 10 a menos 8. Vamos fazer essa continha comigo bem devagarinho? Como é que a gente faz essa continha? Ó, 70 dividido por 2 é 35. E esse 10 a menos 8, que é negativo, quando ele subir, ele sobe positivo, né? Tudo que é negativo, ao aceitar a verdade de Jesus, é positivo o expoente. Aí eu vou usar a propriedade das potências aqui, ó. Conservo 10 e somo os expoentes, dá 5. Então o campo elétrico é 35 vezes 10 a 30. E se você gosta de uma matemática, a vírgula andando para a esquerda e o expoente para a direita.
Então o campo elétrico dentro de uma célula é 13,5 vezes 10 a sexta volts por metro. O campo elétrico que existe dentro da sua célula, que é 3,5 vezes 10 a sexta, é o mesmo em que uma descarga a atmosfera faz. Então você ainda tem dúvida que você consegue atingir seus objetivos? Questão 14. Preocupado com a inclusão dos aspectos experimentais da física no programa do processo seletivo da UFRN, professor Samuel Rugoso quis testar a capacidade de seus alunos de prever os resultados de uma experiência por ele imaginada. Apresentou-lhes a seguinte situação. No local ao nível do mar, coloca-se um frasco de vidro, que é resistente ao fogo, com água até a metade, até a água ferver. Em seguida, o frasco é retirado da chama e tampado com uma rolha, que lhe permite ficar com a boca para baixo sem que a água vaze. Espera-se a certo tempo até que a água pare de ferver. O professor Rugoso formulou então a seguinte hipótese. Se prosseguirmos com a experiência, derramando água fervente sobre o frasco, a água contida no mesmo não ferverá. Mas se ao invés disso eu derramar água gelada, a água de dentro do frasco ferverá. Então qual é a experiência? Inicialmente essa água começou a ferver, e aí o que é que ele fez? Ele pegou isso aqui e jogou água gelada aqui. E percebeu que a água que não estava fervendo, ela tinha parado de ferver, voltou a ferver. Preste atenção. A temperatura de fervura depende da pressão. Você sabe que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Só que é a pressão normal. Quando você coloca a água gelada, você diminui a pressão. Então, diminuindo a pressão, essa água que parou de ferver, que deve ter vindo para 98, 97, pode voltar a ferver. Então, o que é que leva a água voltar a ferver novamente quando eu coloco água gelada? A diminuição de pressão. Vamos a uma explicação mais detalhada, tá? Inicialmente, 100 graus é quando a pressão é 1 atmosfera, a pressão no nível do mar. Está aqui, no nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm, que faz com que a água ferva a 100 graus. Só que o que é que aconteceu na questão do frasco? Eu diminuí a pressão. Eu queria que você agora observasse essa linha preta, diminuindo a pressão. Quando você diminui a pressão, a água que antes fervia a 100, agora vai ferver a 97, 98. Olha o que eu escrevi. Quando o frasco é retirado do fogo e para de ferver, sua temperatura fica inferior a 100 e para de ferver, como foi dito na questão. No entanto, ao jogar água fria, a pressão diminui e permite que ela ferva novamente. Então, para você entender a questão, por que é que quando eu coloquei água gelada, a água que não fervia ferve? Porque se diminuía a pressão. Com a diminuição de pressão, a água não precisa ferver mais a 100, ela pode ferver a menos de 100. Por isso que ele conseguiu o objetivo. Então, qual vai ser a nossa alternativa correta? Correta, pois o resfriamento do frasco reduz a pressão em seu interior, permitindo, em princípio, que a água ferva a uma temperatura inferior a 100 graus. Uma outra derivação disso, gente, é uma experiência que quando você aumenta a pressão, diminui a temperatura de fusão do gelo. É o experimento de Tyndall, tá? Você tem uma barra de gelo que está um pouco abaixo de zero e é percorrida por um barbante sem cortá-lo ao meio. Então, por que é que esse barbante consegue passar e a barra não consegue se dividir? Porque quando o fio passa, há um regelo, congela novamente. Esse é um princípio que é utilizado na pista de patinação. Então, se cair alguma coisa com Tyndall, você já sabe, tem a ver com a patinação, ok? E a nossa última questão fala de fogão e cozinha solar. É uma questão que vai falar sobre o aquecimento solar, então vamos lá comigo. Fogão e cozinha solar, sustentabilidade no cozimento de alimentos para um país tropical. O Brasil apresenta a média de 250 dias com sol. É um país tropical e infelizmente utiliza muito pouco a energia solar, tanto para aquecimento quanto para o cozimento de alimentos com fogão solar. Está aí um exemplo de um fogão solar. Supondo que os raios do sol cheguem paralelos ao espelho, que é suposto esférico, e a área da sua superfície é 2 metros quadrados, e sejam focalizados na panela que será responsável pelo cozimento. Considerando que a intensidade da radiação solar no momento mostrado é 780 watts por metro quadrado, e a refletividade do espelho sobre todo o espectro é 0,6, ou seja, 60% da luz vai ser refletida e absorvida pelo alimento. A capacidade térmica total é 8.000 joules por grau Celsius e que a temperatura do sistema panela-alimento vai aumentar em 70 graus Celsius. Assim, podemos afirmar que a posição que a panela deve ser colocada em relação ao espelho e o tempo aproximado de exposição necessário serão respectivamente. Então, dá uma série de alternativas. Primeira coisa importante. Onde é que a panela deve estar num fogão solar? No foco. Primeira coisa.
Segunda coisa, como é que eu calculo o tempo de aquecimento? A quantidade de calor absorvida é dada pela fórmula lá da calorimetria, MC data θ. Só que MC é a capacidade térmica. Qual é a capacidade térmica? 8.000. Qual é a variação de temperatura? 70. Então, qual é o calor que deve ser absorvido pela panela? 560 mil joules. Esse calor vem de onde? Do Sol. Como é que a gente vai ter isso aqui? Ó? Potência incidente no espelho. A questão diz que teve 780 watts por metro quadrado. Como são 2 metros quadrados, você pode fazer simplesmente multiplicando, ó, nem se preocupando com essa fórmula. Se é 780 watts por metro quadrado, se eu tenho 2 metros quadrados, 1.560 watts. Só que dessa potência, só 60% vai ser absorvido pela panela. Então vamos calcular os 60% disso. 60% de 1.560. Então você teve uma potência absorvida de 936 watts. Então veja, já tem o calor que a panela tem que receber. E já tem a potência que vai ser absorvida. Aí você vai lembrar de uma fórmula. Energia, potência vezes tempo. Tá aí, ó. A energia é 560 mil, a potência é 936. Jogou na fórmula, você tem 598 segundos, que transformado em minutos, divide por 60, dá 10 minutos, tá? Qual é a alternativa correta então, minha gente? É colocado no foco do espelho 10 minutos. O que foi que eu fiz? Calculei a quantidade total de calor absorvida pela panela e a partir da potência da radiação solar eu consigo calcular o tempo, tá bom? Refaça passo a passo essa última questão. Quero agradecer a você. Fiquem com Deus.